Fala, meu povo, mais um episódio do Pod Esporte começando. O Pod Esporte, que é um podcast original aqui dos estúdios do Olá Podcast em São Paulo. Se você ainda não conhece a Olá Podcast, vai lá no site dos caras, www.olapodcast.com, e confira a quantidade absurda de podcast que tem lá. Um monte de episódio legal de um monte de podcast bacana. Lembrando que o Olá Podcast também está na sua loja digital, só você baixar o aplicativo, bonitinho lá, o Olá Podcast, e aí você já vai ter todos esses conteúdos à sua disposição. Lembrando que o Pod Esporte também está no Spotify, no Deezer e aqui no YouTube, que você já deve ser inscrito, obviamente. Deixa seu like, ativa o lembrete também para sempre que tiver conteúdo novo do Pod Esporte, você ser notificado. Hoje um papo mais do que necessário para quem é atleta, para quem vive no mundo esportivo, para quem é apaixonado por esporte. Um papo que a gente quer ter já faz tempo aqui e a gente conseguiu essa parceria aqui com o grande Jorge Youssef, psicólogo clínico e do esporte. Muito bem-vindo ao Pod Esporte, Jorge. Obrigado aí pela sua presença, cara. Muito bacana. Pô, eu que agradeço. Muito legal estar aqui. Acho que é muito importante falar da saúde mental no esporte, como um todo. Então, muito legal. Estou bem feliz em estar aqui. Cara, assim, acho que já há bastante tempo, há algum tempo. Eu ainda sou da época que não se falava muito de psicologia no esporte, né? Tinha-se lá nas primeiras equipes que eu joguei psicólogo e tal, mas eu acho que era um trabalho muito mais voltado ao grupo, né? Que existe essa diferença de trabalho com grupo e trabalho individual. Cara, e recentemente a gente tem visto cada vez mais casos da história de burnout de atleta. Mas vamos começar do começo. De que maneira a psicologia do esporte, um psicólogo ou até mesmo um coach, né, que pode ser também um psicólogo, você pode explicar essa diferença, ajuda um atleta? É na performance, é na preparação, é no dia a dia? Como é que funciona esse trabalho de vocês, psicólogos? Cara, muito legal a tua pergunta, né? E assim, o atleta, né, antes de ser atleta, existe o ser humano, né? E a psicologia ela vai estar a serviço de pessoas. Então ela vai estar para ajudar tanto o atleta quanto o humano. Então a psicologia ela é o estudo do comportamento, do sentimento, das emoções, e pensando no esporte ela vai estar aplicada nesse contexto, né? Então ela pode ajudar na performance, ela pode ajudar naquela pessoa que não tem o interesse em ser de alto rendimento, mas tem como objetivo correr a São Silvestre, nadar melhor, pegar uma onda no final de semana. Ela traz significativos benefícios para a vida das pessoas. Entendi. Assim, a psicologia, eu acho que eu hoje, pessoalmente, até vou abrir um pouco meu coração. Eu hoje passo por um momento de quase transição de carreira, estou muito próximo do fim da minha carreira, e já há algum tempo isso mexe comigo, né? Eu jogo handball desde os 9 anos, eu nunca me vi fazendo outra coisa que não fosse sendo atleta. Vivi intensamente essa fase da minha vida que, no fundo lá, obviamente eu saberia que ia acabar, mas que quando vai chegando perto, dói realmente. E você começa numa questão de confusão. A gente pode chamar assim, o psicólogo do esporte é um cara que ajuda também a organizar os pensamentos, os tempos, o que é necessário fazer, tanto a pessoa que está no início do esporte, no início da sua carreira, no meio da sua carreira, no final da sua carreira. Cara, a transição de carreira ela é sempre bem difícil, né? Acho que independente da área de atuação, ela é bem conflitante. Para o atleta, talvez isso ganhe um sentido ainda mais especial, né? E por quê? A gente está falando de uma mudança de identidade também. Ele deixa de ser atleta e passa a ser o quê a partir disso? Então é bem importante olhar para essas questões e sim, o psicólogo pode auxiliar nisso. Pode auxiliar, inclusive, pensando em possibilidades de atuação para além do esporte. Uma crítica que eu faço, que eu acho que seria bem interessante se o próprio clube, que às vezes esse atleta está inserido, pensasse nisso, né? Ver o atleta chegando em certa idade, apresentando certas limitações, que tivesse esse olhar em pensar na carreira dele depois daquilo. Isso que eu ia falar, porque falando mais especificamente dessa parte que você introduziu sobre fim de carreira, qual que é o momento que o atleta ou que o psicólogo, principalmente o atleta, deve entender? Opa, vai acabar, o que eu vou fazer da minha vida? É lá no início de você mostrar para o atleta, falar, meu irmão, você está começando um negócio aqui, mas daqui a algum tempo, que eu não consigo precisar qual, isso aqui vai acabar.
Então, já desde esse começo, ir preparando ou não? É tipo, quando você tem um estalo, falar, opa, e aí eu começo a preparar. Como é que funciona isso? Pô, isso é muito individual de cada atleta, né? Pensar no fim da carreira, no começo dela, é muito É difícil. maluquice, né? É muito difícil, né? E assim, a gente vive uma sociedade totalmente imediatista. Né? E até um outro tópico já, talvez, que a gente vai entrando e vamos pensando juntos aí. Acho que a gente vive uma sociedade totalmente imediatista, que a gente avalia o outro através de estrelinhas aqui no aplicativo, se ele demorou ou não. O pedido do restaurante, a gente avalia se foi rápido ou não. E às vezes, se está gostoso, fica até em segundo plano. Se aquela comida está gostosa, fica até em segundo plano. Então a gente é muito imediatista, né? E o esporte, né, o atleta, ele está envolvido com esse imediatismo. Então o atleta ele vai se condicionando a olhar o resultado. A olhar o resultado. E deixa de olhar o processo. Né? Então, algo que a psicologia pode auxiliar é convidar esse atleta a olhar o processo. Né? Acho que a gente pode pensar que um processo legal vai gerar uma performance legal e uma performance legal pode gerar um resultado legal. É totalmente diferente de a gente chegar e olhar só o resultado. Não. Você falou, é perfeito. E a gente, assim, é uma sociedade cada vez mais imediatista. Você até, quem tá no vídeo aí, você apontou o celular, porque realmente, tudo para ontem. Antigamente, você não sei quantos anos você tem, mas eu sou da época que para você fazer uma pesquisa, você comprava a Barça, a enciclopédia Barça, que o cara vendia na rua, ou você tinha que ir até uma biblioteca e tudo. Hoje está tudo ao nosso alcance, né? Então você pergunta alguma coisa, deixa eu ver aqui quantos anos, sei lá, o Richard Gere tem. Então, assim, tudo é para ontem. E os atletas realmente, por ter uma carreira muito curta, a gente sempre está pensando na performance, né? A partir do momento que você entra no alto rendimento, é sempre buscando performance, sempre buscando performance, sempre buscando performance. A grosso modo, como que é o seu trabalho com o atleta? Então, por exemplo, vamos supor, eu, Diogo, lá com 39 anos, procurei o Jorge. Jorge, quero iniciar um trabalho com você, estou no fim de carreira. Como é que funciona esse processo? Você vai fazer uma anamnese minha, vai entender como é que é? Explica um pouquinho. Diogão, uma das coisas que faz eu ter um verdadeiro tesão pela minha profissão é porque não tem uma receita de bolo. O ser humano ele é subjetivo e cada um vai trazer dores específicas. Então, o primeiro ponto é entender que dor que essa pessoa está trazendo, que dor que esse término de carreira está te proporcionando. Uhum. Como que tem sido isso para você? Eu tô fazendo quase uma consulta de você. Né? Você falou de idade, né? Para quem não tá no vídeo aí, que bom, assim não tá vendo minha barba branca já. Mas eu também venho dessa geração, né? Em que não se dava valor para algumas coisas. Meu interesse pelo esporte vem, inclusive, porque quando criança pratiquei capoeira, fiz algumas coisas. Embora não tenha se tornado profissional, eu fui atleta de base de um grande clube do futebol brasileiro e um bom atleta, diga-se de passagem. Pode falar, qual clube? Pode falar. Vamos deixar em off isso aí. Enfim, e por um momento abdiquei disso. Deixou de fazer sentido pra mim, né? E segui outros rumos na minha vida. Nos quais não me arrependo nem um pouco. Que bom, que bom. E o que acontece? Hoje eu consigo olhar e ver que se tivesse um psicólogo comigo naquele momento, teria sido muito diferente. Então, através da minha vivência, eu consigo enxergar a importância da minha profissão. O que é muito legal. Não, entendi. Assim, eu fui um cara que... Esporte coletivo, né? Que nem você disse que jogou em categoria de base de clube de futebol e tal. Eu, desde muito cedo, eu achava importante o trabalho que eu tive nos clubes que eu passei, de psicologia, em grupo e tudo, mas eu nunca gostei do trabalho em grupo. Até dado momento onde eu fui buscar uma ajuda, que eu acho que faz total diferença, a partir do momento que você entende a importância que tem uma ajuda externa para a sua performance, é muito legal.
que é um cara que eu sempre já citei em alguns episódios aqui, que chama Daniel Absanra, que, na verdade, ele tem uma formação em psicologia, mas ele é um coach. E ele me ajudou muito no processo, que eu estava durante meu processo olímpico para Rio 2016. Foi um cara que trabalhou comigo durante 4 anos. Eu conheci ele fazendo o trabalho do grupo, mas que ele virou para mim e falou: vem cá, o que você acha da gente e tal, não sei o quê. E aí, no primeiro momento, eu fui meio reticente e falei: não, vou dar um voto de confiança. Cara, esse cara mudou a minha mente, a minha vida, e até hoje eu faço algumas coisas de ensinamento que eu tive com ele para ser atleta, para minha vida pessoal, porque eu consegui transformar isso que ele trouxe para o mundo esportivo para minha vida pessoal. E eu acho, cara, que o trabalho de um psicólogo esportivo, o sucesso dele depende muito da crença de quem está sendo aplicado o trabalho, né? Eu acho que esses trabalhos que trabalham em grupo, psicólogo, não, vem aqui todo mundo, vai, o grupo agora vai fazer. Eu não sei se você concorda comigo, isso é a minha opinião, tá? De atleta. Como você prefere trabalhar? Individualmente? Já teve experiência de trabalhar em grupo? Eu sei que você trabalha com atletas individualmente, mas já teve experiência de trabalhar com grupo de atletas? Sim, na verdade são trabalhos distintos em alguns momentos, né? Muito interessante você trazer esse assunto, porque, né, como que a psicologia do esporte ela chega ao Brasil, né? A psicologia como um todo, ela é regulamentada ali a partir dos anos 60. Recente, né, cara? Totalmente recente. Nossa, Ela sabia não. é regulamentada, né? Inclusive a psicologia do esporte, né? Ela vira uma área reconhecida ali, salvo engano, a partir dos anos 2000. Ela vira uma especialidade da psicologia, a psicologia do esporte. Então a gente está falando de uma ciência moderna, né? E uma ciência moderna, ela está caminhando e descobrindo os campos de atuação dela. Eu acho que o trabalho grupal, por vezes, ele fica um pouco perdido nesse campo de atuação, né? O primeiro grande contato que a psicologia do esporte teve no Brasil foi lá na Copa do Mundo da Suécia, em que o Brasil se sagrou campeão. E João, o nome do profissional, né, que esteve no grupo vitorioso da seleção. Porém, né, ele trabalhava com psicometria. Pra galera que não sabe muito bem o que é... Eu não faço ideia do que é. Aplicação de teste. Ah, tá. Ele era um profissional Nossa, que aplicava teste, né? E nesses testes, né, ele identificou algumas coisas, né, em um cara que chama Garrincha. Só nesse cara. E aí se tem muita confusão pensando que ele barrou o Garrincha da Copa, né? Mas até onde se sabe ele deu algumas devolutivas. Eu não tive acesso a esses testes, por isso não tenho muita propriedade em falar. Mas ele deu uma devolutiva ali, dizendo que tinha identificado algumas coisas no Garrincha. E chamaram um cara de louco. Como assim? Como você vai falar do Garrincha? Tá maluco? Mas umas devolutivas assim, tipo, dizendo que ele talvez não servisse pro grupo, algumas coisas do tipo? Que identificou questões a ser trabalhadas ali. Ah, tá. Né? Que identificou questões a ser trabalhadas, né? Fato é que o Garrincha foi, acho que um atleta que dispensa comentários, mas teve questões em relação ao alcoolismo, teve questões, né, em relação a perder a grana que o esporte trouxe para ele. E olha só, foi identificado algo lá. Será que se eu tivesse trabalhado isso lá, não poderia ter um desfecho diferente a vida desse grande atleta? Né? Então, respondendo a tua pergunta, a atividade em grupo, ela tem uma conotação diferente, tem um viés diferente, mas ela pode ser muito importante também. Como foi para você? Né? Acho que o que te deu esse start, talvez, foi conhecer essa pessoa através do grupo. Imagina se essa pessoa não estivesse inserida nesse grupo, como que não seria? Não, eu entendi. Assim, é que eu vejo assim, que talvez as técnicas aplicadas e o trabalho feito, na minha concepção, elas surtem muito mais efeito quando, primeiro, o atleta identifica preciso de ajuda, né, porque isso é fundamental. Eu costumo dizer, eu falo isso, eu jogo com uma equipe lá que, né, meus companheiros de equipe hoje são extremamente jovens. E a gente faz muito trabalho preventivo. E normalmente quem dá mais importância aos trabalhos preventivos é quem já se lesionou. Não é regra, mas normalmente é quem já se lesionou ou quem é velho, que nem eu. Por que isso? Porque você já sentiu na pele o que é uma lesão, o que é, né, sentir dor e tal. E os mais jovens talvez não entendam essa importância.
Então, assim, eu costumo dizer que é preciso você sentir, infelizmente o ser humano, e aí eu falar de ser humano eu aqui, mas com você aqui, mas de repente o ser humano ele precisa sentir realmente na pele aquilo para poder dar valor, para poder realmente executar. É isso que eu tô falando da psicologia. Quando o atleta, ele sente necessidade de, pô, preciso de uma ajuda externa para performar, porque, enfim, minha vida tá meio bagunçada, eu acho que aí funciona. Quando é imposto, né, acho que tudo que é imposto na vida dificilmente dá certo. E a mesma coisa que a psicologia. Muitos clubes que eu passei, não, agora tem a sessão com o psicólogo. Puta, meu, aí já é meia dúzia pra avacalhar, e normalmente era sempre uns horários, tipo, depois do almoço. O cara quer dormir, o cara quer tirar um cochilo, atleta, né? Sabe como é, tem uns períodos de descanso e tal. Então, assim, a partir do momento que eu trabalhei com o Daniel, que eu sempre... Cara, minha vida, esportivamente, mudou. E principalmente numa questão que eu quero entrar no papo com você, que a gente falou um pouquinho lá fora, sobre lesão. Cara, lesão é um negócio que você sabe também, a gente convive com muita dor, com lesão, e eu queria saber de você, como que você trabalha isso nos atletas que você trabalha, e qual a importância que você dá para isso nesse seu trabalho? Sim, sem dúvida. Cada esporte traz consigo algumas peculiaridades, né? E lesões muito particulares de cada esporte, né? O esporte que você pratica, por exemplo, a gente sabe do risco de lesão, como é grande. Então, às vezes, não só a lesão tira a confiança desse atleta, mas lidar com a possibilidade de a qualquer momento se lesionar, né? E aqui talvez a gente entre em um assunto bem legal, né? Que a psicologia do esporte ela pode estar a serviço de uma prevenção, né? Interessante. E não só a prevenção da lesão, mas a prevenção de um comportamento que pode te colocar em risco, né? O que a gente vê com muita frequência, é o quanto o atleta ele tem dificuldade para reconhecer a identidade dele. Que sentido que eu estou falando isso? Eu já ia mandar um aqui, explique-se. Que sentido isso? Amanhã, 8 horas da noite, eu vou parar, vou tomar meu vinho, vou comer minha pizza, e não sou psicólogo. O atleta, ele tem a dieta, ele é atleta 24 horas por dia. E às vezes, para ele, isso é muito pesado. Então o cara vai treinar nas férias, o cara não tem descanso. E isso traz severas consequências para ele, né? Eu acho que um trabalho muito importante de se fazer é a conscientização, né? E aí, claro que a gente tem que olhar para que tipo de lesão que a gente está falando, como é que foi essa lesão, em que momento da carreira dele ele estava quando ele se lesionou. Tudo isso é importante. Mas, cara, antes de ser atleta, existe o ser humano. Isso aí acho que a gente não pode deixar nunca, de qualquer frase que a gente for falar aqui, falar isso. A gente fala de atletas, mas, cara, ser humano vide quantidade de coisas aí que estão aparecendo, enfim, mas vamos seguir aqui na parte das lesões. Cara, eu fui um cara que durante toda a minha carreira sofri muito com lesões, e eu hoje, aos 39 anos, eu acho que eu consigo perceber que talvez eu não chegasse onde eu cheguei, né? Questão das conquistas que eu tive, de onde eu cheguei na minha modalidade aos 39 anos, jogado bastante tempo em seleção brasileira, participado dos Jogos Olímpicos, se não fossem as lesões. Por que eu digo isso? Porque durante o momento que você se lesiona, o processo e tal, foram 8 cirurgias que eu tive, né? Dessas 8, se eu não me engano, 6 de longa recuperação. Então, eu acho que o que eu construí nesses processos de recuperação me fortaleceram muito para poder conviver hoje com a lesão que eu tenho, que é uma lesão assim que quem olha meus exames fala, cara, você não tinha nem que estar andando, quanto mais jogando alguma coisa. Eu acho que esse processo da recuperação, eu acho que tem 2 caminhos a seguir. E eu tô chutando tudo aqui e você me corrige. Vamos lá. Eu acho que tem 2 caminhos a seguir. Ou é o caminho da história da resiliência, de falar, cara, eu vou voltar, eu tenho capacidade de voltar e eu vou voltar a fazer o que eu fazia. Ou o caminho de tudo só acontece comigo, por que será? As dúvidas, meu Deus, sei que quando você vê, você está deixando de lado o trabalho que você tem que fazer para poder voltar a praticar o esporte, a modalidade que você praticava, e está se enfiando num buraco, cara. É mais ou menos isso que acontece na cabeça de um atleta quando existe um processo de lesão?
Cara, as dúvidas, elas fazem parte do nosso existir, né? E talvez as dúvidas sejam uma beleza da existência humana, né? Imagina que chatice se tivéssemos todas as respostas prontas, né? Então a grande questão é como a gente pode trabalhar para essas dúvidas, impulsionar essa pessoa e não paralisá-la. Sabe, Diogão, hoje aquilo que que eu gosto de assistir, que eu gosto de tentar praticar ali, é o surf, né? Quando eu vou pra praia, eu posso olhar a previsão do tempo, eu tenho um aplicativo que me dá alguns indicativos, mas eu não controlo o mar. Porém, eu posso escolher qual onda eu vou surfar. Hum, E vem muito de encontro com isso que você está falando, né? No momento de lesão, claro que é um momento, por vezes, muito doloroso. E quando a gente está imerso naquilo, a gente não consegue enxergar possibilidades. Então, por vezes, a atuação, ela também visa trazer esse olhar de possibilidades para essa pessoa que está passando por aquele momento, né? E uma das possibilidades é que ele surfe nessa essa onda de pensamentos que pode potencializar ele e não pará-lo, né? A gente tem alguns funcionamentos natural do nosso corpo. A ansiedade é um funcionamento natural do nosso corpo. Antes de uma competição, antes de uma prova, é natural que a gente se sinta ansioso, que a gente se sinta nervoso. E aí o exemplo que eu consigo pensar agora pra gente é um estudante. O cara tá lá às vésperas da prova, se sentindo ansioso, né? A ansiedade vai trabalhar nele ou para ele estudar mais e quem sabe ir melhor na prova, ou para esse cara paralisar, ter dor de barriga e às vezes nem conseguir fazer essa prova. Então é sempre um olhar para potencializar aquilo que há como possibilidade para ele. sim. É desenvolver recursos e estratégias para que ele lide melhor com aquela dor. Eu acho que, assim, eu posso dizer, infelizmente, que eu sou um cara experiente em lesões. Uma das coisas que me ajudou muito nesses processos de recuperação que eu tive, e nesse processo que eu vivo eterno de recuperação do meu joelho, é a questão da aceitação. A lesão tá ali. É isso que você falou da que onda que eu quero surfar. Tem coisa que tá ao meu alcance mudar. Eu só posso mudar as coisas que estão ao meu alcance. As coisas que não estão ao meu alcance, não cabe a mim. Então, tá ali a dor, não tá? O que eu posso fazer por ela? Eu tô realmente, assim, uma coisa que eu penso muito, eu tô realmente fazendo tudo por ela? Porque se eu tô fazendo tudo por ela e ela tá desse jeito, eu tenho que pensar de uma maneira. Se eu não tô fazendo tudo por ela, eu não posso ficar irritado, eu não posso me dar o direito de, sabe, de entrar num buraco por causa dela, porque eu não tô fazendo a minha parte, né? E isso acho que entra muito na história do... Você falou de que o esporte deixa muitas sequelas, né? Na nossa cabeça, enfim. E, cara, eu sou um cara prova disso também, fugindo um pouquinho agora do assunto da lesão. Esse que eu citei, o processo olímpico, foi um processo muito duro para mim na questão psicológica, apesar do Daniel ter me ajudado muito, mas eu entrei num looping que foi bom, mas que é ruim hoje para mim. Eu entendo que hoje eu sofro consequências por causa disso, e o meu corpo sofre por causa disso, porque eu entrei numa vibe da história do eu não posso deixar de fazer nada, porque senão vai ter alguém fazendo no meu lugar e vai conquistar a minha vaga. E eu acho que essa deve ser uma das brigas mais intensas dos atletas. Não sei se é isso que te reportam nas suas consultas, enfim. Cara, é muito interessante o quanto a sociedade enxerga o atleta, né? A sociedade enxerga o atleta como um super-herói de alguma forma, né? O clube, por vezes, enxerga o atleta como um produto, né? E, enfim, né, com tanta formação de clubes e empresas, e aqui não quero nem entrar nessa questão se é bom ou se é ruim, né? Mas cada vez mais o atleta ele é visto como um produto, né? E ele passa a se enxergar como um produto, o que talvez possa ser muito prejudicial para ele. Eu posso deixar severas marcas, né? Eu tenho o privilégio de trabalhar com alguns atletas que participaram de ciclo olímpico,
né? E é muito interessante que o que eu escuto de relato, né? Até enquanto meu grande sonho de criança era participar de uma Olimpíada. Participei. E agora? Hum. Então o atleta ele tá imerso a questionamentos ali a todo momento. Qual que é o objetivo, né? Eu cheguei naquele objetivo e qual que é o próximo? Uma história de se manter no topo sempre, de... Cara, é uma loucura que eu acho que a gente chega naquele ponto que a gente iniciou o papo, que é a história de muita gente, burnout. Pô, a gente teve recentemente nos Jogos Olímpicos a Simone Biles, né, que declarou, acho que o mundo inteiro virou notícia nos Jogos Olímpicos. Tem até uma imagem muito, muito emblemática, que é uma foto assim, que aí tem um monte de gente competindo, né? Tem gente competindo, ela tá dando entrevista, tá todo mundo, né? Todos os microfones, todas as câmeras nela, tem só a câmera da transmissão oficial na pessoa que tá competindo, cara, e todos os focos nela, assim. Eu imagino que isso, na cabeça do atleta, o Medina recentemente também falou sobre isso, deu uma pausa. O que acontece, o que passa na cabeça desses atletas, cara? Porque é muita pressão. Hoje, até a questão da rede social, né? Tá todo mundo... É uma cobrança até pra você. O que você tá fazendo aí agora? Cara, às vezes o cara não quer fazer nada, né? Uma coisa é o Diogo, que joga handball. Às vezes eu gosto de postar e tudo. Mas aí tem dia que eu não tô afim de postar e não muda nada na vida de ninguém, entendeu? Mas essas pessoas, sim, são cobradas o dia inteiro pra aparecerem e tudo. Cara, Como é que é a cabeça das pessoas, cara? O atleta ele é envolvido a muitos atravessamentos, né? Por vezes, mesmo o atleta que ele não gosta dessa exposição, às vezes o patrocinador pode exigir isso dele, né? Ele tá lidando com tanta cobrança e tanta pressão, né? E eu acho que é muito importante que se discuta a saúde mental no esporte. E aqui a gente está falando do alto rendimento, mas o esporte vai para além do alto rendimento, né? E é muito importante que se discuta isso, né? A gente estava falando de lesão, por exemplo, né? Ou quando um atleta ele está em processo de término de carreira, ou até como aconteceu com o Medina, de dar um tempo ali e tal. O atleta ele se dedica menos ao treinamento, né? Consequentemente, a química do corpo dele tá diferente, né? Tem menos secreção de hormônio acontecendo daquilo que o corpo estava habituado. Então a gente está falando de mudanças químicas do nosso corpo, comportamentais, existenciais, e aí a gente consegue perceber o tanto de atravessamentos que esse atleta passa, né? E aí vem de encontro com a tua pergunta, o que acontece com esses atletas, né? E aqui, claro, não conheço o caso dessas pessoas que a gente citou, então não falo necessariamente delas, mas acho que é muito importante que a gente se discuta assuntos como a saúde mental no esporte. Infelizmente, o esporte ainda é um campo muito machista, um tanto quanto machista, né? E procurar ajuda, às vezes, soa como uma fragilidade. Não é verdade. Soa como uma fragilidade. E por esse pensamento machista, retrógrado, pessoas deixam de procurar ajudas. Né? Pessoas deixam de procurar ajuda. E isso traz severas consequências. Não, isso aí que você falou é verdade mesmo. Porque a história do levantar a bandeirinha aqui branca e falar, cara, preciso de ajuda, as coisas não estão indo bem. Às vezes o atleta nem sabe o que está acontecendo. Acho que talvez esse seja uma senha para procurar. Cara, está acontecendo alguma coisa comigo. Acho que é o momento de você procurar ajuda de algum especialista, de um psicólogo, de um coach, de um psicanalista, enfim, do que tiver que ser, porque faz muita diferença, cara. É incrível. Eu sou prova disso. Eu sou um cara que sempre fui contra a história da psicologia em grupo, mas a partir do momento que eu tive esse momento ali de encontros com o Daniel, que foi um cara que realmente, até hoje, faz bastante tempo que eu não falo com ele, inclusive, mas é um cara que, pô, eu uso até hoje os ensinamentos dele, sabe? Da história das coisas mais simples do mundo, que é a história do estar presente. Então eu tô aqui conversando com você, meu celular tá pitando aqui 10 mil coisas, mas eu tô aqui com você. Eu agora tô gravando o Pod Esporte, falando de psicologia esportiva. Eu acho que isso é um dos grandes ensinamentos que ele me deu, né? Eu estou pegando água, vou beber água, estou pegando a chave do meu carro, vou ligar o meu carro.
Isso é uma coisa que no começo parece meio maluquice, mas se você exercita, é uma coisa que faz muita diferença, cara, pro atleta, né? Tô presente, estou no treinamento, o que eu tô fazendo? Isso, acho que, você pode me corrigir se eu estiver errado, questão de prevenção de lesão, muito disso. O que você está fazendo agora? Agora eu estou fazendo o meu exercício preventivo. Agora eu vou tomar essa decisão, vou mudar a direção aqui. Tudo. Acho que isso ajuda muito nessa prevenção de lesão, não? Sim, sem dúvida. Na verdade, trazendo para essa sociedade contemporânea que a gente vive, que está exigindo tanto de nós, a gente vai tentando acompanhar um ritmo que às vezes nem faz sentido para a gente. A gente vai reproduzindo comportamentos, né? A gente vai fazendo coisas e ter um espaço, né, para que a gente possa elaborar se aquilo faz sentido ou não, para que a gente possa questionar, pode ser muito importante, né? Como falávamos antes, né? Antes do ser atleta, vem o ser humano. Porém, às vezes isso é deixado de lado, né? É esquecido. Eu acho que dependendo do nível de atleta que a gente está falando aqui, é completamente esquecido, cara. É uma máquina de resultado. Resultado, descarta, vem outro daqui a pouco, aparece um aí e tudo. Ô, Jorge, você já trabalhou com algum atleta diagnosticado com burnout, cara? Cara, não vai falar, evidentemente, quem se teve, mas teve ou não? Sim, já trabalhei com burnout, né? O que é o burnout é a síndrome de esgotamento profissional, né? E é até legal falar para a galera que está acompanhando a gente que o burnout ele não está exclusivamente no esporte ou fora dele, né? Qualquer pessoa pode ser afetada por isso, né? E também é uma demanda contemporânea. A nossa relação com o trabalho, ela tem se modificado, ela se modificou. Nós nos relacionamos com o trabalho diferente do que nossos pais se relacionavam, né? Para piorar essa situação, ainda tem a história da pandemia no meio, onde a gente se confundiu o local de descanso, que era a sua casa, o local de lazer, que era algum lugar com trabalho. Então, acho que a pandemia, acho que uma das grandes sequelas da pandemia foi essa. Não sei se você concorda, se você acha que é isso também. Mas hoje, você está em casa, você trabalha, você está no trabalho, talvez você esteja fazendo outra coisa. As coisas meio que ficaram um pouco confusas, né? Mas desculpa te interromper, vai lá. Não, que isso. E em relação a esse tempo presente que você fala, né? Estar presente, verdadeiramente presente, né? E pode parecer trivialidades aquilo que a gente está falando. Mas em meio a uma rotina tão cansativa, tão desgastante, né? Estar presente naquilo que está fazendo pode ser muito importante até mesmo contra o burnout. Por quê, né? Por vezes a pessoa está lá na casa dela e está com a cabeça no trabalho, né? Ela não consegue não estar no trabalho, mesmo quando não está nele. Uhum. Né? E o que eu acho muito importante também falar, falando em burnout, é olhar para a condição que é dada para esses trabalhadores, né? E aí a gente falando do esporte, inclusive, né? Poxa, hoje o principal esporte do país é ainda o futebol, né? E o termômetros tem pela Série A, que é aquilo que a gente consegue visualizar, mas tem muita coisa para além disso, né? A realidade de um atleta... grande maioria para além disso, né? A realidade de um atleta que não é da Série A, muitas vezes é ter 3, 4 meses de pagamento atrasado, estar num clube que é 2, 3 horas da tua casa com um transporte público muito difícil, como é o nosso aqui em São Paulo. Então são vários atravessamentos que também interferem nisso, né? E não só com o atleta, com as pessoas de forma geral, né? E às vezes as pessoas confundem a história do burnout com atletas de alto rendimento, pessoas da alta sociedade, né? Quando na verdade não. Pelo contrário, acho que tem muitos casos de burnout, enfim, de problemas relacionados à mente com pessoas de classe baixa, com atletas que talvez a cobrança seja de alto rendimento, mas o retorno, como você disse, é longe disso, né? Então é muito delicada assim, a história do burnout, né? Relacionado aos atletas, à profissão, que seja. O burnout ele está diretamente ligado à depressão ou não tem nada a ver com isso? O burnout ele pode levar a um modo de ser depressivo, né?
Ele pode levar a um modo de ser depressivo. Mas não necessariamente eu tive um burnout e eu vou entrar em depressão. Não necessariamente. E aí também acho que renderia uma discussão do que a gente está chamando de depressão aqui, né? Então vai, manda aí. Sei que puxa a discussão. Cara, aí. e claro que existe a depressão, inclusive pra galera que tá acompanhando aí a gente, né? Procurar um auxílio profissional, de um profissional da saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra, esses são os profissionais da saúde mental, né? É importante, mas eu também acho muito importante a gente olhar para um modo de ser depressivo, né? E o que eu tô falando? Às vezes a gente passa a enxergar aquela pessoa não mais pelo nome, né? Mas sim pela depressão. A gente passa a rotular essa pessoa, né? Olhando como se ela fosse a depressão. Né? Eu gosto de chamar de um modo de ser depressivo que traz essa ideia de movimento, né? Então ela é muito mais que aquilo que ela está sentindo. E para o esporte também é importante olhar para isso. Né? Tem muito caso de depressão no esporte? Porra, demais. Eu vou te falar assim, eu nunca convivi com ninguém do esporte. Não, convivi com um. Acho que com um. Diagnosticado, né? Tipo cara, não, esse cara está com depressão. É que existe muita negligência quanto a isso, né? A saúde mental, ela ainda sofre de tabus. Você tem muito tabu com isso. Então você tem muita negligência, tanto de pessoas para procurar auxílio, até para que a pessoa se perceba nessa posição, né? A gente vai ter uma idealização que é uma pessoa que vem desse momento depressivo, né? Que a pessoa que vivencia esse modo de ser depressivo é aquela pessoa que não quer levantar da cama, que tem a higiene pessoal prejudicada, mas existem vários modos de ser afetado por isso. E cada um vai reagir de uma forma. Né? Às vezes aquele vizinho que você vê sorridente na feira, carregando sacola, esse cara traz severas dores. Então é muito difícil a gente olhar e falar, pô, o esporte não tem tanto. Eu acredito que tenha muito, tá? Que tenha muito e que seja muito negligenciado. Justamente por essa visão. Por essa visão do atleta enquanto máquina, né? Entendi, não, perfeito. E, pô, vamos tirar, ficou meio pesado o papo, né? Por outro lado, a gente vê atletas aí de extremo sucesso. E aí falando dos caras bom mesmo, os marvados. Kobe Bryant, né, que tem a história do Mamba Mentality. O cara vai, sei lá, cara, vai tirando umas coisas da cabeça dele, né? Claro, com a ajuda. Tem um cara que chama, acho que é Tim Groove, acho que é isso, que é o cara que trabalhou com ele, que trabalhou com o Michael Jordan também. Cara, esses caras, o que eles têm em comum? Eles têm uma mente muito forte, assim, falando da parte mental. Eles têm uma mente muito forte, eles têm um acompanhamento adequado, eles têm... O que esses caras têm de diferença? Você consegue identificar? Cara, a gente tá falando de pessoas que estão numa prateleira bem diferente de outras, né? Não conheço, né, essa pessoa em específico que você disse, mas eu penso que são muitas coisas que talvez ela possa ter de diferente, né? Sabe que tem um nadador, se eu não me engano, russo, ele vem da época ali do Gustavo Borges ali e tal, e ele falava que 70%... Popov, Alexander Popov, pode ser? Acho que é isso mesmo. Mandou bem na pronúncia. Alexander Popov, eu acho que é isso. Não sei se acho que é isso. Acredito que sim. E ele falava que 70%, né, da performance dele não vinha de dentro da água. 70% da performance dele vinha daquilo que ele fazia fora da água. Né? Então o que a gente não pode esquecer é que o esporte, né, ele é um recorte da vida das pessoas. Né? Então um cara tão grandioso, né, como Kobe ou como diversos outros, imagino que seja não só no esporte alguém grandioso. Eu acho assim, falando agora eu fiquei pensando umas coisas assim, pode ser que eu fale a maior besteira do mundo, mas esses caras aí, Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, estou citando os caras da NBA aí, que é um negócio que eu acho assim, de outro mundo fora da curva.
Parece que esses caras eles andam na linha muito tênue do burnout e da performance. Então, meu, é o cara que acorda 4 horas da manhã e treina, descansa, come, dorme, trata, treina, descansa. Enquanto outros, talvez que seguissem nessa linha, cai pro lado meu Deus, acabou, para que não é isso que eu quero, tudo. Então, assim, eu acho que esses que têm muito sucesso aí mental, né, que são caras de renome e tal, eu acho que esses caras que conseguem andar nessa linha aí, mais pro lado de cá, entendeu? Da performance. Pô, mas o que é ter sucesso mental? Não, eu acho que não é sucesso mental, eu me equivoquei mas os caras que construíram carreiras de extremo sucesso e mostram, né, que esse lado mental é muito importante. Né? Não é que é sucesso mental, mas o cara teve muito sucesso na carreira, no esporte dele, e expôs esse lado mental muito forte para todo mundo mostrar. Fala, eu faço isso aqui, é regra. Então, pô, tem várias coisas aí na internet que você acha, pô, dos caras falando desses caras, de outras pessoas falando desses caras. Meu, o cara é insano, cara. O cara fazia... É impossível. Né? Eu acordei 7 horas da manhã para ir tomar café, o cara já tinha treinado. Cacete, que loucura. Pô, gigante, assim, né? Desportivamente, enquanto atleta, são pessoas que são gigantes. Né? Uma questão importante é o quanto a gente vai assistindo essas pessoas que são gigantes e a gente vai querendo replicar na nossa vida o que julgamos que deu certo para ele, né? Mas lembre-se que o esporte é um recorte e que o recorte que nós estamos vendo é das glórias, levantando troféu e conquistas, né? E cada um tem suas limitações e tem suas potencialidades. Eu acho um pouco perigoso, porque por vezes a gente olha tanto para a conquista do outro, né? A gente olha tanto para o palco do outro, que a gente esquece do nosso bastidor. E das nossas próprias conquistas, né? O caminho que a gente traz. Eu citei esses caras aí do treino, mas com certeza a hora que o cara acordava, ele saiu mancando, sentiu dor, ele, pô, tinha algum problema em casa com alguma coisa, da família, aí tinha... Então, assim, isso é verdade. Ainda mais essa história de rede social hoje, você só vê, né, as glórias. Os tombos, pouca gente vê, só vê as pingas que bebe, mas os tombos, pouca gente realmente dá importância para isso. Cara, e a rede social, ela tá aí, é uma realidade, né? Acho que não só a rede social, a tecnologia, de todas as formas aí, ela é uma realidade e eu acho muito legal trazer uma reflexão aqui de como nós estamos nos relacionando com a tecnologia. Pô, até aí um assunto que é foda mesmo, cara. A história da rede social, atleta, pessoa de uma maneira geral, história do... Todo mundo hoje vive vida de novela. Você olha lá o negócio, todo mundo, meu Deus, que vida maravilhosa que essa pessoa tem. Conta um pouquinho pra gente essa... Cara, um questionamento muito particular que eu tenho, e nada contra quem faça isso, né? Mas eu acho muito interessante o quanto a cada mês, hoje em dia, né, se tira foto da criança e vai se publicando ali. Então, qualquer pessoa, né, todo dia é o history ali da criança... Então, pessoas que não são tão próximas dessa criança vivenciou os passos dela ali. E as consequências disso quando essas crianças forem crescendo, né? Eu acho que falando de tecnologia, a gente não consegue nem mensurar algumas consequências daquilo que pode vir. E claro que tem muita coisa boa que a tecnologia traz, né? Mas acho que é tudo tão recente, assim como a pandemia, que a gente não consegue nem mensurar, né, as consequências disso. E é engraçado porque esse negócio de rede social, você tá tão próximo da pessoa que quando você encontra fisicamente essa pessoa, você tem a sensação que essa pessoa te conhece também. Porque, pô, tá todo dia aqui, tô vendo e tal. A pessoa não sabe nem quem é você. Né? Então, nas devidas proporções, às vezes, né, eu sou um cara que publico muito, eu uso muito rede social e tal. E às vezes vou jogar contra algumas equipes que a gente não tá muito acostumado a jogar. E aí o cara vem, pô, falei com você no Instagram. Eu falei, cara, desculpa, falei realmente. Mas eu não sei quem é da foto, quem... Então, assim, isso é meio... acho que é um cuidado que a gente deve ter também. Cara, importante. Cara, pensando no esporte, né? O que tem me chamado a atenção é o quanto os atletas eles estão buscando na rede social
Isso é a partir de um pensamento meu, tá? O quanto eles têm buscado, claro que algumas pessoas, também isso não se aplica a todos, estou falando de grosso modo, mas o quanto tem se buscado na rede social uma validação, o quanto se busca através da rede social uma validação. E quando essa validação não vem, o quanto é frustrante, e quando o hater vem, o quanto aquilo mexe com a gente, né? Quanto a forma que a gente está lidando com a rede social, como a gente tem se relacionado com a rede social, que eu acho muito importante. Eu acho que é um problema, isso realmente, essa busca da validação e tudo, mas por outro lado, para os atletas e quase todos que vieram aqui, que são atuantes em rede social, falaram da importância das redes sociais para a sua carreira. Porque hoje, antigamente, você dependia de quê? De um patrocinador que te colocasse grana, mas só se você aparecesse na televisão, se você aparecesse, né, em televisão, em revista, em jornal. Hoje não. Hoje você tem streaming o tempo inteiro, hoje você tem a sua rede social. Hoje o atleta é uma marca. Hoje eu posso ser uma marca, eu construo a minha marca e as marcas começam a vir atrás de mim e eu consigo remunerar através disso, consigo monetizar alguma coisa. Então, assim, a presença do atleta ela é quase que exigida hoje na rede social. Se você quer ter uma grana a mais visibilidade para tentar algo a mais. Mas, por outro lado, é isso também. Você ficar buscando essa validação é muito delicado. Porque do mesmo jeito que você quer a validação e você quer a pessoa, putz, que legal, que bacana e tudo, vai vir também pedrada, vai vir coisa que você talvez não esteja preparado. E isso tem gente, eu já convivi com um atleta que vai para um buraco, meu amigo. Cara, que é impressionante. Eu acredito que não é a coisa, é como nós nos relacionamos com aquela coisa. Sim. Né? E tem total diferença isso. Né? Talvez não seja necessariamente a tecnologia ou o celular ou a rede social, e sim a forma como nós nos relacionamos com ela. Né? Então, trazer um olhar crítico também do nosso relacionamento em relação a coisas é importante. É importante. A rede social também aproxima pessoas. Sim. A gente consegue contato com pessoas do outro lado do mundo muito fácil. Tipo, a história lá do Orkut. Tem gente que nem sabe o que é Orkut, mas a história do Orkut lá é justamente isso, né? Você provar que em até 6 pessoas você conhecer qualquer pessoa do mundo, né? Tipo, essas conexões você fazendo. Então você começou ali a conhecer, a reatar contatos que você não tinha da época da escola e tal, não sei o quê. E aí se tornou uma coisa maluca, a rede social. Hoje é impressionante o alcance que isso tem, a importância que isso tem na vida das pessoas. Hoje, pô, você vê uma pessoa... Primeiro, não existe mais cartão de visita, né? Ô, Jorge, tudo bem? Tudo bem? Qual é o seu Instagram? Não tem mais, tipo, toma aqui. Não, é a rede social que é o seu cartão de visita. Você quase que não existe se você não tem rede social, né? Para um mundo aí, para uma galera. Então, o atleta, as pessoas, elas têm que realmente tomar muito cuidado, porque é uma ferramenta muito poderosa, importante, no meu ponto de vista, para atletas, enfim, para marcas, mas é realmente a gente tem que ter um ponto de atenção aí, cara. Sim, sem dúvida. Acho que a forma como a gente se relaciona com a rede social, né, também diz um pouquinho da gente. Bastante. Também diz um pouquinho da gente, tanto individualmente quanto enquanto sociedade, né? Como que a gente tem se relacionado com as coisas, né? Então a rede social, ela tá aí. Ela é uma realidade, né? Não só na vida do atleta, mas de pessoas de forma geral. Então acho que o olhar é muito mais para a forma como nos relacionamos do que para qualquer outra coisa, né? É verdade. Ô Jorge, eu nem falei aqui no começo, você tá aqui muito em função do Ferrugem, do Léo, que falou, pô, leva o Jorge lá, o Jorge vai trocar uma ideia. Então, Ferrugem, não te agradeci no começo, mas pô, o Jorge tá aqui, trabalha com o Ferrugem e tal. E assim, já mostrou que o trabalho deu certo, né? Você não conseguiu dar um tapa de beleza no Ferrugem, mas, pô, mentalmente, esse Ferrugem era doidinho das ideias, cara. Eu conheci, conheço essa fera aí, faz tempo. Ele que pediu pra falar isso ou não? Não, claro que não. Ele não pede nada. Eu mandei mensagem pra ele, não me respondeu, então eu falo o que eu quiser aqui pra ele. Depois ele vê, me xinga, briga comigo. Mas obrigado, Léo. Muito massa. Obrigado pelo contato do Jorge. Pô, talvez não sei se a gente pode falar disso agora já. Pode, cara. Que falar edita, né? Não, pode falar o que você quiser. Não precisa editar nada não. Manda bala aí. Porque envolve questões éticas, né? E talvez, tá. Então...
A gente coloca isso no ar e talvez ele possa não curtir, não sei. Não. Então eu falo com ele, ele curte, ele libera, ele autoriza, ele assina lá o negócio. Né? Envolve questões éticas. Não, aí. mas eu falo com ele, se tiver ruim a gente tira daqui, filho. Mas, Jorge, cara, acho que, assim, esse trabalho da psicologia eu entendo, como eu disse, eu entendo hoje como fundamental, acho importante. Quem quiser te procurar, cara, te acha onde? Consultório, Instagram, rede social, fala aí. O meu cartão. No cartão, vai ser o link aqui na descrição do episódio. É o arroba. Só agradecer, acho que muito legal o espaço, tá falando sobre saúde mental, falando sobre esporte, é sempre muito bom. Sou psicólogo clínico, né, então atendo demandas diversas, não só em relação ao esporte. E sou psicólogo da Cineses, que fica lá na região do ABC. Então, para aqueles que quiserem procurar a gente, o Instagram da clínica é @Cineses. Eu deixo aqui no link da descrição no YouTube. E o meu pessoal é o @jorge.youssef, que é meu sobrenome. Legal, cara. Acho que é importante. Se você não conhece do trabalho da psicologia esportiva, você que é do esporte, e você que não é do esporte, da psicologia clínica, procura. Às vezes você acha que não precisa de ajuda, mas precisa. Eu acho que o famoso mal não vai fazer, né? Você testar, entender. A vida é muito mais complexa do que a gente às vezes acha, e são profissionais capacitados que podem ajudar a gente a ter uma vida melhor, uma vida mais leve, uma vida com propósito, enfim, com várias coisas importantes que a gente pode levar para ter uma vida melhor. Certo? Gostou? Curtiu, Jorge? Show, bem legal o espaço, Massa. Uma troca bem legal. Boa. Dá pra gente ficar aqui até amanhã de manhã, mas é bom também deixar... A escassez é bom, né? Também. pra dar pano pra manga pra outros papos. Obrigado, viu, Jorge? Obrigado demais, cara. Sou eu que agradeço, um grande abraço. A gente fica à disposição da galera de casa e de vocês aí. Boa, valeu. E pra você que acompanhou mais esse episódio do Pod Esporte, não esquece de se inscrever nos nossos canais. Olá Podcast, Deezer, Spotify e YouTube, tá? Pra você receber o nosso conteúdo. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio do Pod Esporte. Então, continue seguindo a gente nas redes sociais, aqui no YouTube, Spotify, blá, 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 tudo que vocês conhecem. Tá bom? Valeu, um abraço, até a próxima. Fui. Valeu!